Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Mirena. O Mirena, ele é um tipo de DIU, mas ele contém hormônio na sua composição. O hormônio da sua composição é o levonorgestrel. Ele age principalmente dentro do útero, tá? Ele é liberado lentamente. Todos os dias é liberado uma dosezinha muito baixa. Por isso tem menos efeitos colaterais do que os outros métodos, tá? E uma mínima quantidade vai para a circulação, para o resto do organismo. O DIU, ele fica dentro do útero, a sua localização, a sua ação é dentro do útero, e uma pontinha só, a ponta do fiozinho do DIU, do Mirena, é que fica para fora, ali aparecendo no colo do útero, mas muito pequeno, 1 centímetro para fora, tá? Ele já tem proteção logo no dia que você coloca. Depois de 7 dias você já está protegida e a segurança dele é muito alta, tá? Essa é uma dúvida muito comum no consultório. Ah, mas o DIU, será que ele protege de gravidez? Protege. A segurança dele é de 99,8% de segurança. Ele é comparado com a mesma segurança da laqueadura. Outro ponto muito importante é da sua segurança quanto aos riscos dos eventos tromboembólicos, por exemplo, a trombose, que está sendo muito falado hoje em dia, né? Então, muitas pacientes que já tiveram trombose, inclusive, vêm ao consultório para a gente poder colocar o Mirena. Então, ele realmente é um método seguro. Outra dúvida comum: os primeiros 3 meses é comum, após a colocação, de você ter pequenos escapes pela vagina, escapes de sangramento. Então, isso é totalmente normal. Os primeiros 3 meses, então, é comum você ter esses escapes de menstruação. São quantidades pequenas. Elas não têm, a gente fala escape porque ela não é muito regular. Um dia você pode ter um pequeno sangramento, passa alguns dias sem, depois pode voltar a ter sangramento. Então é comum ter esses escapes em pequena quantidade. Depois desses 3 meses, 70% das pacientes, ou até mais, param de menstruar. A outra mínima parcela que continua menstruando é em uma quantidade muito pequena. Todos os meses, uma pequena quantidade. Mas a maioria das pacientes para de menstruar depois do 3º mês e uma grande parte depois do 6º mês. Então, às vezes, até uma vontade de desistir, porque esse escape realmente incomoda no começo. Mas depois, você vai ver que vale a pena mesmo. O que me perguntam muito: pode pôr em quem nunca teve filho? Pode, inclusive é um bom método, porque as adolescentes no início, para tomar pílulas, têm muito esquecimento, então a taxa de falha sobe muito com as pílulas anticoncepcionais e o risco de gravidez é maior. Então tem como colocar em quem nunca teve filho. A gente faz a medida do útero, né, através de alguns exames, ecografia, por exemplo, e a gente consegue ver o tamanho do útero dessa paciente, se ele comporta ou não o Mirena. Isso independe do número de filhos que ela teve. E o Mirena engorda? Não, a resposta é não, não engorda. E a pele, ele piora? Então, os primeiros meses, realmente a gente nota, para quem usa a pílula e passa para o Mirena, a gente nota uma diferença na pele, né? Ela começa, porque a pílula, ela é antiandrogênica, né? Ela combate esse efeito de oleosidade, de espinha. Então, quando você troca para o Mirena, você nota uma certa diferença na pele. Mas, depois de um tempo, ela estabiliza. Então, no comecinho pode piorar um pouco da oleosidade e da espinha na pele. E o Mirena, ele dificulta a paciente engravidar futuramente? A resposta é não. Como você continua ovulando com Mirena todos os meses, algumas pacientes que têm uma percepção um pouco maior, elas sentem aquele muquinho na calcinha, isso é ovulação. E isso continua acontecendo em quem usa o Mirena. Então, assim que você retira, ele dura 5 anos, vale lembrar que ele dura 5 anos, mas você pode tirar a qualquer momento, e como você continua ovulando, a sua fertilidade volta no mês seguinte. Então, isso não dificulta para engravidar. E o Mirena dói para colocar? Eu acho que essa é a queixa a dúvida mais frequente que eu vejo. Ele dói para colocar? Então, você tem 3 tipos de dores ao colocar o Mirena, né? Na inserção, você primeiro faz uma pinçada no colo do útero. Essa primeira pinçada pode doer um pouquinho. Em algumas pacientes você consegue minimizar isso fazendo uma anestesia local. A segunda dor é quando você entra com esterômetro. Esterômetro é o aparelhinho que serve para a gente medir o tamanho do útero da paciente. Isso confere uma certa cólica. E a terceira dor é a própria inserção do Mirena.